É um negócio revoltante. Isso é crime. Você tá rebaixando uma pessoa por causa de cor da pele. Isso é um absurdo. É fogo no racista. E se você apoia racista, fogo também. Chamar o outro de macaco, de não sei o que, não existe. É brincadeira agora, rapaz, um negócio desse? E vai ficar por isso mesmo. Botou aqui, ó. Falou e vai ficar por isso mesmo, ninguém pode provar, né? Vinícius Júnior simplesmente deu um show contra o Benfica na Champions League. Dribles, velocidade, golaço, o cara tava voando em campo. E pra fechar com chave de ouro, comemorou dançando em grande estilo. Mas o que era pra ser só alegria, acabou virando caso de racismo. Segundo Vini, o jogador argentino Prestiani o chamou de macaco durante a partida. A denúncia chocou o mundo do futebol e gerou revolta na mídia e entre os torcedores. As redes sociais explodiram de comentários e pedidos de punição. Quer entender tudo o que aconteceu e a repercussão desse caso? Então se liga aí. A parada é o seguinte, é fogo no racista, fogo nos racistas, e se você apoia racista, fogo também. Fogo, fogo, fogo nos racistas. Bem, só isso que eu falo. Fogo nos racistas. E se você apoia racista, você é racista também. Então fogo também. É isso aí. É simples, simples e objetivo. A mulher dele já deve ter traído ele como negão, não é possível. Chamar o outro de macaco, de não sei o que, não existe. É brincadeira agora, rapaz, um negócio desse? E vai ficar por isso mesmo. Botou aqui, ó. Falou e vai ficar por isso mesmo. Ninguém pode provar, né? É brincadeira, né, rapaz? O advogado falou pra eu não falar tudo que eu penso, não. Digo mais, o Vinícius Júnior não fez absolutamente nada. Foi lá, baila e baila. Ó, bailou, fez o gol dele tranquilo. Não xingou ninguém, ficou tudo tranquilo. Ninguém pode falar nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas aí tem certos lugares que eu não posso fazer galinha, né? Se eu fizer galinha, eu sou preso, né? Macaco pode. Macaco pode, galinha não pode, não. Mas macaco pode. Tô de olho, hein? Ó, tô de olho, hein? Vamos de Champions agora, porque o Vinícius Júnior fez um golaço na vitória do Real contra o Benfica e recebeu um cartão amarelo na sequência pela comemoração. O atacante do Real Madrid alegou ter sido vítima de insultos racistas, aparentemente por parte de Prestiani, atacante do Benfica, que levou o árbitro François Letexier a acionar o protocolo antirracismo da UEFA. Alguns atletas do clube merengue ameaçaram deixar a partida e depois de alguns minutos no banco de reservas, o Vinícius Júnior retornou ao campo e a partida foi retomada, depois de cerca de 10 minutos de paralisação. Tivemos o Mourinho conversando com o Vinícius Júnior, dizendo que ele precisa jogar bola, que ele precisa parar com isso, mas todos os jogadores do Real Madrid ficaram muito revoltados com tudo que aconteceu. Temos imagens aí também do Prestiani, no momento em que ele fala algo para o Vinícius Júnior. De acordo com o Vinícius Júnior, foram ofensas racistas. Ele coloca a camisa na boca para que ninguém possa ler o que ele está falando. Bom, disse o Kylian Mbappé, atacante do PSG, em entrevista à TNT. Vini fez um gol, começou a dançar e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal do futebol. Acontece e vai voltar a acontecer. Depois teve um pouquinho de tensão da equipe do Benfica com o Real Madrid e isso pode acontecer, é Champions. Depois o número 25, que é o Prestiani, que eu falei, não quero falar o nome dele porque ele não merece, começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia. E disse 5 vezes que o Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Prestiani pediu desculpas, vocês viram a cara dele? Um pedido de desculpas? Nós não somos idiotas. Esse jogador é jovem. Como é que se pode dizer essas coisas? Agora temos que ver o que acontece. Esse Prestiani não poderia jogar a Champions novamente. Como podemos aceitar um cara que se comporta assim na maior competição da Europa? Pergunta o Mbappé em entrevista, fecha aspas para ele. O Mbappé também postou depois nas redes sociais falando baila Vini. E o Vinícius Júnior, ele escreveu também nas suas redes sociais dizendo isso aí, né? Que um racista, acima de tudo, eles são covardes, precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm ao lado a proteção de outros
que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e na minha família. Recebi o cartão amarelo por comemorar um gol, ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário. É realmente inaceitável, mais uma vez, contra o Vinícius Júnior. Existe já uma birra muito grande em relação ao Vinícius Júnior, o que é lamentável. O Vini luta demais contra o racismo e ele vai continuar nessa luta, o que é um orgulho para todos nós, mas não dá para na Champions League vermos um jogador de futebol. E quando nós vemos vários jogadores do Real Madrid acusando um atleta, mesmo que ele se esconda atrás da camisa, nós sabemos o que é que aconteceu ali. Sabemos porque temos experiência nisso, professor. Não, se esconder atrás da camisa já é uma prova de que o cara está se vacinando contra os novos tempos que pelo menos a gente tenta que eles se firmem, né? A gente sabe, às vezes a gente acha que está pregando com mais gente do que deveria e, na verdade, o senso comum ainda está muito ligado a essa coisa de que no futebol vale tudo, que o racismo é relativo. Não existe relativismo em racismo. Sim. A melhor palavra o Mbappé empregou e você também empregou, é inaceitável. A única coisa que eu não concordo com o Mbappé é que seja porque é na maior competição da Europa. Isso não pode acontecer nem no campeonato amador de Tiririca da Serra. Isso é uma questão humanitária. E eu comecei esse programa muito curioso a respeito dos fatos subsequentes a partir da súmula do árbitro francês, que talvez pudesse nos dar mais subsídios. Mas a partir desse testemunho, esse verdadeiro testemunho do Mbappé, porque o que o Mbappé fez nas redes sociais é um verdadeiro testemunho, né? Sim. Ele relata, como se fosse num boletim de ocorrência, tudo que ouviu, como ouviu, quantas vezes ouviu, de quem ouviu. É um negócio revoltante, Marcela, professor, porque não é a primeira vez, o próprio Vini fala isso, e as instituições que fazem o futebol, no caso que a gente está falando de UEFA, de FIFA, o Vinícius Júnior joga em La Liga, muitas vezes isso vai passando como se fosse uma ofensa de jogo, isso é crime. Você está rebaixando uma pessoa por causa de cor da pele, isso é um absurdo. E o Vini é um cara de uma força mental impressionante, porque quantos de nós aceitaríamos estar nessa condição, sendo humilhados no nosso local de trabalho por causa de cor da pele? E ainda assim sendo uma bandeira na luta antirracista. O Vini Júnior é um cara fantástico, porque a presença dele incomoda os racistas. E é muito bacana a gente ver um jogador brasileiro tomando a frente, mas, infelizmente, ele acaba sendo alvo justamente nesse sentido, porque vai um jogador que sabe que ele é justamente uma bandeira antirracista, vai lá, provoca, entre muitas aspas, comete um crime, que na nossa legislação é crime dentro do campo, e ele vai lá e acaba passando por isso. Toda a força, todo o meu apoio aqui ao Vinícius Júnior, e que quem faz o futebol no mundo tome providências, porque não dá mais. Já deu, não tem como. E há dois momentos muito bem relatados pelo Mbappé, né? O primeiro momento da comemoração do gol, na bandeira de escanteio junto à torcida uma das organizadas maiores do Benfica estava lá. Que ele dança. Então ali é um momento. Sim. E há um outro momento da ofensa. É isso. Então, isso aconteceu em dois tempos, o Mbappé relata isso muito bem. Então, por isso são duas condutas discriminatórias diferentes, né? Então, ele dança na frente da torcida organizada e aí o árbitro interpreta como se ele estivesse provocando os torcedores. Ele recebe o cartão amarelo. Logo depois, o Prestiani chega ao lado do Vinícius Júnior, coloca a camisa na frente da boca e aí fala as palavras, e são palavras ofensivas, e eu tenho certeza que não tem vários jogadores do Real Madrid mentindo e dizendo que ele não falou nada. Ele foi racista. É muito claro isso, e quem quiser acreditar é só olhar ali e ter certeza do que aconteceu, até por toda a revolta do Vinícius Júnior. Então, Vinícius Júnior vai até o árbitro aciona esse protocolo antirracismo e eles ficam 10 minutos parados conversando. E aí o José Mourinho chega para o Vinícius Júnior e você consegue ver na fala do José Mourinho dizendo assim: vamos jogar. Deixa isso pra lá, vamos jogar. Porque não é ele que está sentindo isso. Então claro. É muito tranquilo Pro você branco falar. É fácil, né? Para quem é branco é fácil. Para quem é branco também, é muito tranquilo você falar: acaba com isso, deixa disso pra lá, falar alguns palavrões e falar: vamos jogar futebol. Vai nessa. Eu queria ver se fosse com alguém da família dele, já que não pode ser com ele, porque ele é branco. É muito difícil tudo que o Vinícius Júnior passa. O Vinícius Júnior, inclusive, vive falando: eu não queria ser essa bandeira antirracista, mas ele se transformou nessa pessoa. E quando você se transforma numa bandeira
antirracista, você se transforma também no para-raio de racista. Os racistas, eles te procuram, eles te provocam, eles falam isso porque sabem que isso é algo que vai te atingir. Mas é claro que não vai atingir só o Vinícius Júnior, vai atingir a todos nós que somos antirracistas. E é por isso que sempre falaremos sobre isso aqui neste Sport Center, que sempre levantaremos e sempre estaremos ao lado do Vinícius Júnior. E quando você fala de La Liga, eu entendo, porque muitas vezes em jogos de La Liga acontece casos de racismo com o Vinícius Júnior e eles vão deixando de lado. Vai deixando para lá, vai deixando passar. Pelo menos agora a gente já está vendo alguns torcedores sendo punidos por isso. O que faltava para esse rapaz ser expulso hoje? Do ato. E ele ainda, só o ato da camisa aqui, já é... alguma coisa o cara está escondendo. Acho que a única diferença desse caso e em outros que a gente presenciou, inclusive no Brasil, é que dessa vez botaram a camisa na boca, porque das outras era a mesmíssima coisa. E tá cheio de testemunha, né? Todo mundo falando ali que aconteceu. Pois as testemunhas não servem, né? O que o árbitro, eu imagino que ele tenha tentado, de alguma forma, usar o protocolo antirracista. O negócio é que o protocolo não deu em nada, não serviu para nada. E depois o Prestiani, ele ainda simula um pênalti e leva cartão amarelo. Ele é substituído, não fez nada no jogo. Pense num jogador que não fez nada a partida inteira, a não ser racista com o Vinícius Júnior. E aí, na hora que ele é substituído, ele é super aplaudido, mas muito aplaudido no Estádio da Luz. E o Vinícius Júnior, no momento que é substituído, é muito vaiado. Bom, e aí, galera, o que vocês acharam dessa situação? Vini Júnior, mais uma vez, mostra talento dentro de campo, mas infelizmente ainda precisa lidar com esse tipo de absurdo fora dele. O futebol é pra ser alegria, é pra unir as pessoas, não pra espalhar ódio. Tomara que a UEFA e o Benfica tomem as medidas certas, porque racismo não é opinião, é crime. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso e se inscreve no canal para não perder nada do mundo da bola. Valeu por assistir e até o próximo vídeo!